Bhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vedani Puranam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanam Bhaktiam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premno Vidya Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagadev, Jagadev, Jagadev. Saudações para todo mundo. Fico muito feliz. A gente está junto, mais um encontro do grupo de Astrologia Védica, o grupo Singulares. Hoje a gente tem algumas questões que eu acho super importantes, assim, da gente rever elas e de trazer até um pouco mais de profundidade em alguns elementos e incorporar novas linguagens, né? Trazer novas metáforas para a gente entender melhor como funciona a ciência astrológica, considerando principalmente que a gente está abordando a astrologia védica, mas a gente tem uma referência natural da astrologia tropical, porque é a base cultural que a gente tem. Então, da mesma forma que a base cultural da gente se relaciona com a astrologia tropical, ela se relaciona com a mitologia grega, que é o que dá a base arquetípica da astrologia helenística tropical. Por isso eu enfatizo a importância de que, para a gente entender de verdade a astrologia védica, a gente tem que conhecer os Puranas, a gente tem que conhecer as histórias, a gente tem que entender a que se referem esses corpos celestes, os grahas, e como eles carregam diferentes arquétipos e manifestações. Então, de uma maneira até muito fácil, muito acessível e muito didática, a gente tem o Shani Mahatmya, que foi não é transcrito, né? Ele foi transformado numa série indiana chamada Shani. E através dessa série, a gente já consegue entender os grahas, os planetas, os deuses, a relação com os asuras, os demônios, a relação com a manifestação cósmica, a relação com os guna avataras. Então, toda essa divisão da hierarquia cósmica e celestial é muito importante da gente conhecer, porque isso nem é sobre a transcendência. Isso é celestial, não é transcendental. Então está dentro da criação. Então todos esses deuses, todas essas forças atuam dentro dos universos que vão ser aniquilados no momento certo, no momento apropriado, né, no Mahapralaya. Então, o que a gente precisa entender daí, né? Que esses grahas, essas forças que são pessoais, né? Então a gente entende que as forças pessoais, arquetípicas, elas estão presentes tanto na cultura tropical quanto na cultura védica da astrologia. Então quando a gente olha, a gente vai ver Júpiter é Zeus. E aí, na astrologia védica, ele é Brihaspati, ele é o guru. São pessoas diferentes, com características diferentes, mas em vários lugares as manifestações são correspondentes, né? A gente pode avaliar manifestações correspondentes. Daí, só para a gente já entrar direto no assunto e eu poder aprofundar em alguns pontos, a questão ela veio relacionada
a consideração de um planeta que não está na astrologia védica, que aí é Netuno, e aí eu acho oportuno a gente falar também sobre Urano e falar sobre Plutão, falar o porquê deles não estarem incluídos na astrologia védica e a gente entender um pouco como que funciona essa mecânica que traz a interpretação do comportamento e a interpretação fenomenológica também. Então, como eu já trouxe antes, né, em, em outros momentos, eu gosto muito da ideia da teoria computacional. A teoria computacional, até porque a gente está vivendo agora, né? Agora a gente está na era digital. Então, na era digital, a teoria computacional ela é muito presente, ela é muito próxima da realidade da gente. E a própria ideia também da teoria dos jogos. Então tem várias formas e várias teorias, né? Vai ter a teoria das cordas, a teoria do caos, e algumas teorias anulam outras teorias, algumas teorias são complementares. E quando a gente vai estudar astrologia, isso é muito louco, porque muitas dessas teorias se aplicam diretamente à astrologia. E aí a gente vai entender as interações de forças gravitacionais. Putz, como que isso acontece, né? Véi, eu não sou astrofísico, eu lamento, eu gostaria muito de aprender a fazer esses cálculos de astrofísica, mas eu não consegui habilitar esse aplicativo no meu sistema operacional, ele não roda, tipo, eu não tenho capacidade de processamento de dados suficiente para rodar o aplicativo astrofísica e matemática aplicada à astrofísica. Mas eu sei que os astrofísicos eles preveem a existência de corpos celestes baseados na influência gravitacional sobre outros corpos. Caraca, isso é fantástico, velho. Eu acho isso incrível, tá ligado? Eu acho muito louco o cara dizer, meu irmão, em tal lugar tem um buraco negro. O cara fala, oxe, que tem nada, velho. O buraco negro é indetectável. Como é que tem um buraco negro lá? Tipo, do nada agora tu vem dizer que tem um buraco negro ali, se ninguém consegue enxergar um buraco negro. Ele fala, velho, exatamente pela influência que ele gera no movimento gravitacional dos outros corpos. Então, assim, Urano, Netuno e Plutão, eles já eram previstos matematicamente pela influência gravitacional que eles geram em cima de Júpiter, em cima de Saturno, em cima do próprio movimento da Terra. Então, quando a gente pensa em astrologia, uma camada da astrologia é a influência gravitacional. Beleza. Então, assim, marca um tracinho. Influência gravitacional. Do ponto de vista grosseiro, do ponto de vista macro. Por quê? Porque, na realidade, o que é dito nas escrituras é que a influência vem da luz. Então, o que influencia é a luz. E aí a gente vai para a ciência de novo. A ciência fala que justamente luz carrega informação. Então, assim, a gente está sendo bombardeado por informação o tempo todo. E detalhe, a nossa visão é imperfeita. A gente capta menos de 10% do espectro luminoso, da força luminosa. Então, existem camadas
que são visíveis para outros seres e não são visíveis para a gente. Isso do ponto de vista material, eu não estou nem falando de visão sutil, de visão espiritual, de visão transcendental, não, do ponto de vista material, a nossa visão é limitada dentro do espectro luminoso. Isso é um ponto. Segundo ponto, aquilo que a gente enxerga é simplesmente aquilo que a gente já conhece. Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue enxergar. É invisível pra gente. É tipo, não tá lá. Então, a gente precisa de conhecimento apropriado para poder enxergar esse mínimo visível da realidade. Isso é um ponto. Então, a gente vai entender que no Giotes, Giotes é luz. Giotes significa luz, aquilo que ilumina. E o que é aquilo que ilumina? O conhecimento. O conhecimento ilumina, assim como a ignorância é a escuridão. Então, ao mesmo tempo que Giotes significa a luz, significa a informação que a luz transmite. Beleza. Aí a gente vai desconstruir a matéria. Quando a gente desconstrói a matéria, a gente chega no fóton, que é a luz, e a gente chega no som, que é a reverberação eletromagnética daquele determinado elemento. E aí isso é uma coisa que eu acho fantástica, né? A singularidade da matéria, que tem como base fundamental o átomo. Então, assim, a singularidade do átomo é a gravidade. A ciência não consegue explicar qual é a origem da gravidade. E é a gravidade que vai dar origem à matéria. Só que nos Vedas, a gente sabe, quando Krishna fala no Bhagavad Gita, eu estou dentro de tudo, e tudo se manifesta através da minha potência. O nome Krishna é traduzido como o todo atrativo. O todo atrativo é a gravidade. Então, o que é a singularidade dentro do átomo? É Krishna. É Krishna. Então, assim, em última análise, não Krishna, Krishna, a suprema personalidade de Deus, porque ele não ia se passar por esse papel. Mas é uma expansão da energia dele, que a gente entende tanto como Tatasta Shakti, como Balarama também. E aí isso entra dentro de um campo filosófico muito profundo, do Srimad Bhagavatam, do Bhagavata Purana, e beleza, não vamos entrar nessa questão. A questão aqui é que a astrologia se explica através da força gravitacional, a astrologia se explica através da força luminosa. E a força luminosa atua diretamente sendo emanada pelo Sol, sendo refletida pelos outros grahas ou sendo emanada pelas estrelas. E aí entra o primeiro elemento de diferenciação entre os navagrahas védicos e a inclusão de Urano, Netuno e Plutão. Por quê? Porque, apesar de Urano, Netuno e Plutão gerarem influência gravitacional, a luz deles não chega na Terra. Eles não são planetas visíveis a olho nu. Por não serem planetas visíveis a olho nu, a influência deles só por esse ponto já seria diminuída. Então a gente já considera que essa força que eles emitem é uma força menor, mas a gente considera que mesmo os planetas de sombra, Rahu e Ketu, são extremamente poderosos e da perspectiva que a gente olha para eles, eles são mais poderosos do que os outros 7 planetas. Porque Rahu e Ketu são capazes de influenciar todos eles. Todos eles. E, inclusive, causar os eclipses, que é obliterar o poder do Graha que ilumina os outros. Então,
desse ponto de vista, e aí é um dos elementos, né? Pelo fato da gente não receber diretamente a luz de Urano, Netuno e Plutão, a influência deles é diminuída e ocorre num nível material através de força gravitacional. Isso é um fato. Segundo fato, a questão mitológica. Não há mitologia védica relacionada a Urano, Netuno e Plutão, porque eles não existem na astrologia védica. Então, eles existem na astrologia tropical, porque dentro do panteão grego encontraram ali os deuses para relacionar com esses corpos que foram descobertos. Assim como, se você for pegar os satélites naturais de Júpiter, os satélites naturais de Urano não, de Saturno, de Urano também e de Netuno. Não todos, né, mas vamos colocar aí 90% da nominação desses corpos celestes, desses satélites, desses planetas, tem nomes gregos, correspondem à mitologia grega. Se você vai estudar astronomia e você vai ver as constelações, você vai ver que essas constelações estão denominadas com a mitologia grega, a maioria delas. E é aí onde a gente vai também, né, entrar em outras fontes. Por quê? Porque se você vai para a astrologia árabe, né, a astrologia persa, eles usam as 28 nakshatras. 28 eles consideram, hein? Para eles tem Abdite, mas Abdite tem outro nome para eles. Eles consideram 28. Por quê? Porque são as 28 mansões lunares. A astrologia deles é fundamentada também nessa. O que é isso, né? A astrologia árabe, essa astrologia persa, ela surge da astrologia védica. Então, ela é uma releitura da astrologia védica colocada dentro do impersonalismo, porque aí você tira toda a mitologia e você inclui lá outros personagens que não são deuses, são histórias. Então, eu tenho uns livros muito legais de astrologia árabe, né, astrologia persa, muito bonitos, assim, muito bem ilustrados, assim, tipo, coisas bem legais. Depois eu vou compartilhar algumas partes, assim. Então, assim, esse é um segundo aspecto. Um terceiro aspecto, um quarto aspecto, agora eu já não sei mais quantos que eu falei. O tempo. O tempo orbital. Por que o tempo orbital? A velocidade da órbita de Urano, Netuno e Plutão é muito lenta. Então, assim, ó, só para vocês terem ideia, Urano, ele leva mais ou menos, né, 84 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. E aí essa variação ela é de 2 ou 3 meses. Então pode ser 84 anos e um mês até 84 anos e 4 ou 5 meses, dependendo dos movimentos de retrogradação dele. Urano, 84 anos. Então, assim, vamos pegar alguém que vai viver bem e vai viver legal, ele vai dar um retorno de Urano na vida dele. Então, assim, ele não vai ter conta para pagar quando o Urano voltar para a mesma posição. Assim, o cara vai morrer, velho. Tipo, ele vai estar com 84 anos, ele não tem mais karma para entregar, é a morte já, no máximo. Ele vai ter ali mais uns 2 ou 3 anos e já era. O Urano foi a vida dele inteira para dar uma volta. E aí é onde entra um outro fator, né? Se a gente vai colocar, deixa eles fazer aspecto e influenciar quem mora em Saturno. Exatamente, influencia quem vive pronto. Vamos pensar. Se fosse na Satya Yuga, onde a gente vive 100 mil anos, aí isso ia fazer diferença na vida da gente.
Mas na Kali Yuga não tem como a gente avaliar a influência de Urano. E aí que eu ia falar, né? Beleza. Urano, deixa eu ver se está aqui também. Não tá. Ah, tá aqui no livro da Cláudia Lisboa, ela traz o ano em que Urano foi descoberto, né, considerado, é século XVIII. Então, assim, a gente vai ter do século XVIII para cá, Urano deu duas voltas completas. Vamos ver, no máximo três voltas ele deu. Então, a gente vai considerar estatisticamente, avaliando resultados objetivos da experiência pessoal de alguém. Então, vamos pegar o melhor astrólogo do mundo. Melhor astrólogo do mundo. Se ele olhar para o que Netuno ofereceu desde que ele foi descoberto, ele vai ter no máximo, vamos colocar assim, estourando 4 vezes que Netuno passou em Áries. 4. 4 vezes que Netuno passou em Touro. 4 vezes que Netuno passou em Gêmeos. Como é que ele vai fazer uma análise estatística disso? Aí vamos comparar, nesse tempo que ele deu uma volta, quantas vezes Saturno passou por ele? Porque Saturno demora 30 anos. Então Saturno passou 3 vezes por Netuno, para Netuno dar uma volta. Para Netuno dar uma volta, Saturno passou 3 vezes por ele. Dessa época para cá, 12 vezes. Cálculo geral, assim, simplão. Não tem como a gente ter estatística do resultado da conjunção de Saturno e Netuno, porque ela aconteceu 12 vezes nos últimos 250 anos. Então, assim, vamos fazer agora, e aí isso não tendo referências bibliográficas, não tendo análise de mestres, não tendo nada, a gente vai pegar a história registrada. A história registrada, ela não é, vamos supor aí, 1% do que realmente aconteceu com o mundo, em nível estatístico, global, generalizado. Tudo que existe de registro histórico dos últimos 2.000 anos não representa nem 1% do que é a história real. Isso é óbvio. Então, assim, a gente está sempre observando o que um determinado grupo de pessoas fala sobre uma determinada época, e aí a gente vai ter a arqueologia, a antropologia e a história avaliando tudo isso e cada vez descobrindo mais coisa e mostrando que a gente não sabia de nada antes, que o que a gente achava sobre uma coisa era outra coisa. Então, se a gente pegar 2.000 anos de história, 2.000 anos de história, quantas vezes a gente vai ter o mesmo evento estelar acontecendo com Netuno para a gente criar uma estatística e avaliar o que ele tem para entregar? Beleza. Netuno. Netuno demora 84 anos. Ele é o mais rápido desses três. Netuno demora 165 anos para dar uma volta. 165 anos para dar uma volta. Plutão demora 248 anos. Se ele demora 248 anos, você divide isso por 12, que vai dar os 12 signos. E aí você vai entender quantos anos ele fica em cada signo. Então, assim, no máximo, na vida da gente inteira, a gente vai acompanhar Plutão andando 2 signos. Com muita vantagem, três. Com muita, tipo, viveu 99 anos. Acompanhou. Não, não dá, velho. 3 signos dá, 3 signos dá. Dá uns 3 signos. Mas então, é por isso que
não tem. É por isso que eles são chamados de planetas geracionais. Porque eles vão ficar uma geração humana inteira no mesmo lugar. Se a gente for considerar a astrologia tropical, que usa 30 graus para definir um signo, ele vai ficar muito tempo ali. Na astrologia védica, a gente podia desconstruir isso. Vamos ser muito legal com esses lentão e vamos pegar pada por pada. Cada vez que ele muda de pada, a gente olha para o Navamsha e ele mudou de signo, a gente pode ter um efeito diferente, mas a gente não tem característica, a gente não tem caraca, a gente não tem elementos para dizer isso foi Netuno, pode ter sido qualquer um, ué. Ah, isso foi Plutão, brother, Plutão, ué. Um dia desse, ele nem era planeta mais, velho. Aí agora ele voltou a ser planeta, ele entrou na astrologia de novo. Assim, tudo bem, não vamos tirar tanta onda com a astrologia tropical, né? Mas se a gente for falar sério mesmo, tipo, não tem correspondência. Não tem. É isso, não tem fato correspondente, concreto, que a gente possa acusar com provas que o responsável por determinado fenômeno foi Plutão. Ah, isso foi Plutão. Mas é logo Plutão, é. Não, culpa qualquer um, tá ligado? Culpa qualquer um, é. Tipo, sei lá, culpa Mercúrio retrógrado, culpa, sei lá, Vênus em Escorpião, culpa Saturno transitando Leão ou um eclipse. Mas Plutão é um coitado, velho. Plutão tá tentando fazer o rolê dele lá e é devagar que ele faz o rolê dele. Então, assim, é muito interessante, né? A gente poder trazer esses elementos para poder entender aonde a gente está colocando o olhar da gente. Então a gente consegue trazer muito mais significado e com muito mais profundidade, mergulhando naquilo que foi oferecido pelas fontes fidedignas. E aí, hoje, né, na aula do Bhagavad Gita, bem no finalzinho, assim, aí eu acho que é isso, a Pétria não estava nessa hora, não sei se ela estava. Uma devota, eu não sei se ela é russa, se ela é ucraniana, porque eu não consigo diferenciar russo de ucraniano. A fala é muito parecida, a pronúncia é muito parecida. Mas aí ela perguntou, né, sobre olhar para o Bhagavad Gita para tentar entender as metáforas. Ela colocou como uma interpretação mais profunda, mas ela trouxe como uma correspondência com a mente, uma correspondência com as qualidades. Se eu olho para determinado personagem, né, para um dos Kauravas, a Petri pegou. Como que eu entendo isso, né? E aí o Devashish ele falou, não use a mente, não use sua mente para tentar entender, para tentar fazer correspondências, para tentar tipo uma investigação mais profunda. Primeiro, aceite aquilo que está sendo oferecido para você através de um mestre fidedigno. Então, tente compreender aquilo que está vindo para você. Porque pela sua própria capacidade, o conhecimento e a experiência sobre um determinado fenômeno vai ser limitado. Então tenta olhar para aquilo primeiro de uma outra perspectiva. Tenta olhar para o que está sendo entregue para você. E aí, com esse entendimento, você vai eventualmente usar a sua mente para trazer isso para a sua vida, porque é impossível não fazer isso. Então, isso é muito louco, né? O que é o mestre espiritual, de uma certa forma? Ele é um meio translúcido do conhecimento transcendental. Então, o guru, em essência, ele não altera a verdade absoluta, ele transmite a verdade absoluta. Mas a gente sabe que os gurus vêm
para poder transformar a linguagem do conhecimento para tempo, lugar e circunstância. Então, o guru vai entregar para a gente o que a gente é capaz de digerir, o que a gente é capaz de absorver, o que a gente é capaz de processar. Então, a partir disso, aí a gente vai tentar aplicar. Na aplicação, através da mente. Porque é aí onde a gente vai entender, tipo, como a vida da gente movimenta esse conhecimento, essa informação e coloca isso em prática. Então, nesse momento, quanto menos da mente da gente tiver para fazer a avaliação sobre aquele conhecimento, mais rápido, né? O efeito daquele conhecimento vai surtir efeito. Por quê? Porque você vai agir de acordo com o conhecimento. Você não vai ficar usando a sua mente para analisar aquilo. E aí é onde entra extremamente importante a experiência individual do uso do conhecimento. Então, assim, o conhecimento é absoluto, ele é imutável. Mas na hora que ele atravessa a gente, ele gera uma experiência diferente para cada pessoa. E essa experiência da verdade, mesmo sendo singular, individual, faz parte da verdade. É um elemento da verdade absoluta. Então, outro dia, né, a gente chegou num momento assim de muito, muito interessante, né? De entender por que o universo existe, né? E aí tem uma concepção porque Deus quer conhecer a si mesmo. Fica, pô, mas se Deus não conhecesse a si mesmo, ele não era absoluto. Ele precisa conhecer a si mesmo para ser Deus. Certo. Mas é através da criação que ele experimenta tudo. Tudo que é possível, tudo que é inimaginável, é através da criação que Deus experimenta, dentro de cada coisa que se manifesta dentro da criação. Então, de certa forma, o nosso processo de autoconhecimento é um processo de buscar por essa verdade absoluta que é Deus que está dentro da gente também. E é aí onde entram os ajustes, né? Porque a gente está olhando para a astrologia para procurar indicadores de fenômeno e de comportamento. E é aí onde a gente olha para o posicionamento dos grahas em relação aos signos, às casas e às nakshatras. Então, assim, em relação a Urano, Netuno e Plutão, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Porque eu até ia ler o texto, mas eu desisti. Eu já mandei ele no grupo. Então vocês podem ler quando vocês quiserem. Aí tem bastante coisa. A Rafaela colocou, né? Acaba que a astrologia ela é bem semiótica. Então, ela é completamente semiótica. E é isso que eu acho maluco, né? Para mim, a semiótica, a psicologia, a psicanálise, tudo vem da astrologia. Então, tipo, é como criar uma cientificidade, né? Tipo, na real, vamos pegar pesado, é a apropriação cultural. Então, o Ocidente pega um conhecimento ancestral, descredibiliza o conhecimento ancestral, traduz para a linguagem deles e coloca uma maquiagem de ciência. Mas a metodologia científica surgiu na Índia, pô. Então, como é retórica, dialética, tudo isso surgiu na Índia. Então, toda a base do que vem a se tornar o pensamento filosófico surgiu na Índia, muito antes. E é muito louco, né? Porque, assim, a Índia está bem no meio.
A Índia é o meio do rolê. A Índia é o meio. E aí você vê que o Ocidente, ali, é Pérsia, Europa, África, rejeita a Índia. Ninguém considera a Índia. E aí você vai para o leste asiático, China, Japão, até mesmo a Rússia nem tanto. A Rússia até considera a Índia um pouco, mas China, Japão, Coreia, por ali, ninguém, Austrália, ninguém considera a influência filosófica e cultural indiana, né? A gente tem a Tailândia, a Indonésia, que tem muito da cultura védica ali, mas você não vê tantas referências, né, trazendo conhecimento védico à tona, mesmo a gente sabendo da influência védica na matemática, na astronomia, na astrofísica, na medicina, então, na arquitetura, na engenharia, na metalurgia, na linguística, em tudo, né? A Petra colocou Kali Yuga, é tipo, apaga a origem e se apropria do conhecimento. Isso é o pensamento materialista, né? Então, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão astronômica mesmo? Não? Tranquilo. Então, beleza. Fala aí, Cris. Então, agora, eu vou entrar naquele assunto que tu finalizou ali do guru, né? Para mim, eu estava analisando, por ter agora Júpiter está transitando na minha casa 12, né? E isso influencia eu achar um. E daí, se tu vai falar para uma pessoa, vamos supor, tu vai achar um guru, na verdade, se tu analisar, para mim, tipo, para meros mortais, né? O guru é uma pessoa que está mais elevada que tu, que vai te levar para um outro nível. Então, para uma criança, o teu guru vai ser um pai. Para um Sim, cara que está começando num trabalho, vai ser um chefe, entendeu? E às vezes as pessoas botam na cabeça que, tipo, não, o guru vai ser o cara que vai vir lá da Índia e tu vai achar ele, ele vai te elevar. Não. Cada um tá numa fase de vida, numa etapa e vai encontrar o guru para aquele momento, né? Claro que num trânsito assim, ele intensifica para te talvez achar alguém mais elevado, né? exatamente. Muito boa colocação, né? A gente já falou também sobre gurus, né? Sobre os mestres. E do ponto de vista espiritual mesmo, existem diferentes categorias e diferentes níveis de mestres. E aí, mesmo mestres espirituais, né? A gente vai ter os mestres espirituais e os mestres materiais. Para todos eles, diferentes níveis e diferentes qualificações, né? Diferentes formas de acordo com o momento da vida de cada um. Então, para algumas pessoas, não é para todo mundo, né? Existe um mestre espiritual real, físico, uma pessoa. Para algumas, não é para todo mundo, é para algumas pessoas. Para outras pessoas, elas vão ter muito do que é chamado de Shiksha Guru, que são mestres instrutores, professores, de tudo, como você colocou. Uma hora é o pai, uma hora é um professor, uma hora é um chefe, uma hora é alguém que você encontra na fila do pão, na padaria, e fala uma parada para você que vai mudar o resto da sua vida. Isso é um Shiksha Guru. Mas aí tem o Diksha Guru, que é o guru que dá a iniciação para você, que dá os santos nomes para você, que dá uma japa mala para você, que coloca você dentro de uma comunidade espiritual, de uma família espiritual. E aí você passa a fazer parte daquela comunidade, daquela família espiritual. E aí vai ter o Vatima Pradaksha Guru, que é aquele que, vendo a sua necessidade de orientação,
leva você para um determinado guru que vai dar uma instrução específica para você. E tem o Chaitya Guru, que é o guru que está dentro do coração da gente, mas que é muito difícil de alcançar, muito difícil, assim, é muito raro a gente conseguir ouvir esse mestre espiritual do coração da gente. E ele está muito baseado na nossa sinceridade. Então, quanto mais sincero a gente for na busca espiritual, mais alto esse guru que está no coração vai falar, e talvez a gente consiga ouvir ele no meio das vozes da cabeça da gente. Às vezes ele fala pela intuição, né, pela sensibilidade. Então, esses são tipos de guru, né? E aí tem os níveis de praticantes, né? Vamos colocar assim, os praticantes, os buscadores. Então tem o canista Adhikari, é o buscador de nível um. É o cara que caiu de paraquedas ali, acabou de, tipo, descobriu agora que existe o Bhagavad Gita, descobriu agora que existe karma, descobriu agora sobre a reencarnação e tá muito preocupado com o próximo nascimento, tá ligado? Isso que chama Karma Kanda, né? O Karma Kanda, quando ele descobre que tem uma alma, ele já está preocupado com a próxima vida, porque ele sabe que essa vida ele estragou já o suficiente para estar preocupado. Então, assim, o Karma Kanda, quando ele descobre a espiritualidade, ele pensa: o que é que eu posso fazer para ter um melhor nascimento na próxima vida? E é aí onde entra a astrologia também, né? A astrologia original mesmo, lá de Jaimini. Jaimini, não é nem Parashara, é Jaimini. Jaimini traz uma astrologia para acabar com o sofrimento dos seres humanos. Ele fala, velho, eu tenho que acabar com o sofrimento das pessoas. Esse é o meu papel em relação ao conhecimento do karma e à matemática do karma. Então, Jaimini cria o Karma Kanda, que é, através de determinados tipos de atividades, e aí isso inclui cerimônias, austeridades, mantras, que era o que a Bhuvana Sundari estava mais ou menos falando, né? E tipo, para Mercúrio tem um mantra, para Saturno tem um mantra, aí vai ter um dia da semana, tem uma cor de roupa, tem um alimento específico, e aí, tipo, rituais purificatórios e tudo mais. A astrologia vem com esse papel, né? De, tipo, acabar com o sofrimento. E aí, esses mestres, eles transmitem os meios pelos quais as pessoas vão executar atividades purificatórias. Beleza. Esse é o primeiro nível, material. Aí tem o Madhyama. O Madhyama Adhikari, ele já está no nível intermediário. Ele entendeu que a liberação do karma não vai vir de um esforço material dele, que ele não vai conseguir pagar a conta sozinho. Ele precisa de alguém que vai dar para ele a liberação. Então, Madhyama Adhikara, ele entende que nem é karma bom e nem é karma ruim. É mérito espiritual. Então ele começa a jornada com mais firmeza e mais dedicação, sem esperar um resultado material concreto. E aí a gente tem o Uttama Adhikari, que é o mais elevado de todos. Esse entendeu que ele já está vivendo um passatempo divino. Ele superou os modos da natureza. Ele não está mais sendo controlado pelo karma dele, ele está completamente rendido ao desejo transcendental, à força suprema. Então ele entende que a alma dele é um passageiro desse veículo biológico. E esse veículo biológico interpreta um papel. Então a alma é um ator
que está interpretando um personagem. Esse personagem tem uma história. O que a gente pode fazer conscientemente é dar o melhor da gente para esse personagem e viver a melhor vida desse personagem, com dignidade, com valores elevados, com princípios espirituais e transcendentais, com esse. Tem uma pergunta aqui, eu já vou ver. Com esse princípio, né, de distribuir esse conhecimento transcendental, esse conhecimento sobre a alma. E aí, assim, Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari tem outros significados. Eu estou trazendo isso para como a gente pode trazer para o entendimento de astrologia e da nossa busca de ajuste e autoaperfeiçoamento através desse conhecimento. Porque pensar em transcendência é muito, muito distante. Né? Ó, a Rafaela colocou aqui, né? Fico pensando naquela passagem do Gita sobre o mundo material ser uma cópia invertida do mundo espiritual. E aí fico pensando na vida acadêmica como uma inversão perversa da Casa 9. Pô, muito boa colocação, né? E o mapa da pessoa que está rendida não vai falar muita coisa sobre ela no sentido de acontecimentos. Pô, muito, muito boas perguntas, né? Eu vou começar com a primeira, né? A primeira parte que tu fala do mundo material ser uma cópia invertida do mundo espiritual. Isso aparece em vários níveis, né? No primeiro nível, isso é representado pela própria criação de Brahma, inspirada em Goloka Vrindavana. Então, quando Brahma ouve a flauta de Krishna, ele enxerga Goloka Vrindavana. E através dessa inspiração, ele glorifica Krishna na forma de Govinda e ele glorifica o plano transcendental que é Goloka Vrindavana, e isso é o Brahma Samhita. E a partir dessa inspiração, aí Brahma cria o universo. Então, por que que isso é invertido? Porque o plano transcendental é eterno, o plano material é temporário. O plano transcendental é completamente consciente. E aqui no plano material, a consciência está encoberta, ela está envolvida por Tidabhasa e Arrancada. E no mundo transcendental, tudo é êxtase, ananda, bem-aventurança. No plano material, a gente vê e vivencia o sofrimento o tempo todo. Stranger Things, com certeza, é uma referência do Srimad Bhagavatam, quando fala sobre os patalas, que são os mundos infernais, né? Tipo, completamente os patalas. Então, esse é um aspecto, né? É invertido por quê? Porque é ao contrário. É temporário, não tem consciência e não tem êxtase dentro do universo material, dentro da transcendência Satitananda. Outra coisa, né, que aí está literalmente descrito no Bhagavad Gita, é a figueira da bengala de cabeça para baixo. Então, eu não lembro qual é o capítulo que fala sobre isso, mas é a representação, né, de que tanto as raízes quanto os galhos que no mundo material vão para o chão, essa figueira da bengala coloca a raiz, as raízes aéreas e as raízes subterrâneas estão apontadas para a transcendência. Então essa árvore ela tá de cabeça para baixo também. E aí tu falou da casa 9, né? A casa 9 que fala, ó, é o capítulo 15.
que fala sobre a árvore de cabeça para baixo. Capítulo 15 do Bhagavad Gita. A figueira da bengala invertida. Então, a casa 9, como uma inversão perversa, a vida acadêmica, né? Como uma inversão perversa das características da casa 9. Porque a casa 9 fala sobre o conhecimento mais elevado. E é o conhecimento transcendental, é a casa do mestre espiritual, é a área da vida que fala sobre peregrinações e o sacrifício da própria existência para alcançar esse conhecimento mais elevado. E do ponto de vista da análise materialista, a Casa 9 fala sobre vida acadêmica, acadêmica no sentido material, né? Universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, se tornar professor também, dependendo do planeta. Se tiver resultado na Casa 5, a pessoa pode se tornar professor. E aí, por que que isso é uma inversão, né? Do que. Ah, é. É uma inversão porque você está adquirindo conhecimento material, mas mesmo esse conhecimento material pode ser usado positivamente. Era sobre isso que eu estava pensando. Que é o seguinte: o karma da gente, o nosso karma, o nosso sanskara, vai levar a gente naturalmente, através da casa 9, para buscar vida acadêmica. Beleza. Essa vida acadêmica, e a gente tem que entender a casa 9 também como a casa do pai, a casa da família do pai. Por quê? Porque a casa 10 é a casa da fama do pai e a casa do trabalho. Então a gente pode também entender que a casa 9 fala sobre uma cobrança hereditária de uma determinada formação acadêmica ou profissional. Vai estar na casa 9 também. Beleza, isso quer dizer o quê? Que durante a nossa vida, eventualmente a gente vai precisar de uma formação voltada para manutenção material. Beleza, beleza. Isso não anula o conhecimento transcendental. Por quê? Porque quando você adquirir conhecimento transcendental, você vai usar a linguagem que você adquiriu e você se instrumentalizou através da sua profissão, através da sua formação acadêmica. O cara fala, putz, não entendi, velho. Ficou difícil agora. O que é Bhakti Yoga? Bhakti Yoga é você transformar tudo numa expressão devocional. Bhakti Yoga tanto vai estar na casa 9 como na casa 5. E aí, como é que a gente entende isso? Pô, eu sou engenheiro, vamos supor. Minha formação é como engenheiro. E aí eu descubro o conhecimento transcendental. Era melhor se fosse arquiteto, mas engenheiro, tudo bom, tudo bem também. O cara é um engenheiro, o cara descobre o conhecimento transcendental e ele vai transmitir esse conhecimento usando a linguagem que ele tem para as pessoas que estão ao redor dele, que vão ser pessoas que vão estar no mesmo meio e possuem a mesma base cultural, o mesmo background. Então ele pode chegar e dizer: Deus é o grande arquiteto do universo. E a gente é os pedreiros, a gente é os obreiros, a gente é os engenheiros, a gente é o mestre de obra, a gente é o cara que está com a colher de pedreiro na mão e com o esquadro na outra. Isso é uma linguagem para falar sobre a transcendência, baseado nos resultados dessa casa 9, nos resultados da casa 10, nos resultados da casa 5, nos resultados da casa 2 também, nos resultados da casa 6. Então a gente usa o que tem para o serviço. Então aí entra o caso, né? Pô, mas é uma deturpação da casa 9 você estudar o conhecimento material e
sei lá, se instrumentalizar dele. Mas, no meu caso, foi a base acadêmica e científica que me deu parâmetro para criar uma linguagem mais fácil, talvez, mais acessível para o conhecimento velho, sem deturpar. Eu tento, ao máximo, não deturpar a base original, a verdade do que está estabelecido nas escrituras. Mas em vários momentos eu tenho que adaptar para a linguagem da vida da gente. A gente é brasileiro, a gente tem uma base judaico-cristã, a gente está estabelecido nesse momento digital da vida social. Então, em vários momentos a gente precisa adaptar para poder ter onde segurar, para poder onde ter, pô, eu tenho que segurar esse conhecimento de algum jeito, eu tenho que experimentar ele de algum jeito, né? Então, ó, o Cris falou que tá com Saturno na casa 9 agora, então, desenvolvendo estrutura, austeridade, né? Fazendo com que esse conhecimento tome forma, ganhe base, né? Então, Saturno traz essa autoridade para o conhecimento. Transitando sobre a casa 9 pode trazer revelações, pode trazer purificação, pode trazer um alinhamento, principalmente se for um planeta, um benéfico funcional, né? Então, para o ascendente câncer, ele não é um benéfico funcional, então tem que ter uma certa atenção com o trânsito de Saturno na casa 9, pode revelar, inclusive, algumas características sobre os professores, sobre os mestres. Ah, é final de chat, pronto, ainda tem isso. Então é bom. No fim de chat é bom, é interessante. E ainda tem aqui, cadê? Ah, o mapa da pessoa que está rendida não vai falar muita coisa sobre ela no sentido de acontecimentos. O pior é que vai. Só que ela vai entender o acontecimento não como um karma ruim. Ela vai olhar para o acontecimento com outra perspectiva, com uma perspectiva espiritual, né? Uma perspectiva de aprendizado, de desenvolvimento. Então, a gente vai estar a vida da gente inteiro submetido ao nosso karma, mesmo que a gente esteja rendido. Então, o mestre espiritual, ele alivia. Krishna, ele libera a gente de um monte de coisa. Mas para a gente evoluir, se desenvolver, a gente vai ter que viver um monte de coisa. Se a gente não viver, a gente não cresce. E a gente não aprende para dar o exemplo. Então, a gente não tem que ter medo do próprio karma. A gente tem que usar o karma de uma maneira benéfica, de usar o karma como um caminho para evoluir. Esse é o princípio, né? Tipo, levanta-te, lute, Arjuna. Vai para o campo de batalha. E aí, a gente nem precisa, essa é a grande misericórdia de Mahaprabhu, né? Nesse passatempo que a gente está vivendo agora, a gente não precisa matar ninguém, véio, nem para comer. A batalha da gente é a batalha pela verdade, a batalha pela consciência. Então, quando fala, né, de lutar contra os nossos parentes e amigos, é tentar convencer os nossos parentes e amigos que eles são a alma e que eles precisam buscar a realização dessa alma. Então, é uma guerra, mas é uma guerra contra o materialismo. E nessa guerra contra o materialismo, a gente tem que usar todas as armas, todas elas. E aí é onde entra a nossa qualificação. Então, para mim, é uma grande bênção a vida acadêmica. Eu fiquei quase 10 anos na faculdade, eu era universitário profissional, véio. Eu tinha carteirinha de universitário, assim, eu ia me aposentar dentro da faculdade, assim, de tanto que eu gostava de estar na faculdade. E
foi muito bom para mim, assim. Foi tipo uma base incrível, multidisciplinar de experiências que eu tive. E foi na época também que uma parte, né, desses quase 10 anos, eu morava no templo. Então eu saía do templo para a universidade, da universidade para o templo. Então eu estava tentando agrupar aquele monte de informação e de experiências novas. Foi muito legal, foi muito massa. E aí é isso, o fato de eu ser habilitado em comunicação, de certa forma, me dá facilidade para lidar com tecnologia, me dá uma certa facilidade para pesquisa, para síntese, para essa coisa de misturar várias referências e informações e procurar um fio narrativo. Eu me bagunço muito, mas porque eu sou maluco. Então, assim, alguém tem que sempre me puxar de volta e me trazer de volta para o assunto principal. Mas a minha formação em comunicação ajuda muito a difundir o conhecimento de alguma maneira, né? Então, tem alguma pergunta? Tem alguma, algum acréscimo a essa parte? É, tem mais algumas coisas da Rafaela aqui bem interessantes, mas é que abre muitas janelas, né? No plano material não tem êxtase, tem desejo, no sentido psicanalítico da coisa, né? E aí, assim, eu tô fazendo psicanálise, né? E assim, caraca, velho. Teve aula de psicanálise ontem e eu trouxe um assunto muito pesado e ficou muito chato dentro do grupo. Mas, pô, se tá falando sobre sexualidade, tá falando sobre transtorno de sexualidade, a gente não vai trazer à tona, tipo, os casos de pedofilia, o caso Epstein e o abuso contra as mulheres, entendendo principalmente que o resultado do trauma desses abusos gera mais comportamento abusivo. Pô, a gente tem que trazer essas paradas, a gente tem que abordar isso. E aí, por que que eu tô falando sobre isso? Por causa do desejo, velho. Está nas escrituras, o maior inimigo do homem é o desejo. O problema está aí. E o que causa os transtornos de sexualidade? É a questão da perversão. A perversão é você ter prazer com o sofrimento do outro. Então, assim, quando a gente entra dentro da forma como o karma manifesta comportamento, a gente acha isso no mapa. Vai estar presente no mapa, né? É até fácil de identificar um monte de perversões dentro do mapa, né? Um monte de comportamento complicado dentro do mapa. Mas vamos colocar que 90% vai estar latente, não manifesta. E às vezes o trauma acontece para criar o comportamento exato oposto, para a pessoa se tornar um cuidador e um protetor daqueles que podem sofrer, que podem tipo ter qualquer tipo de violência sobre eles, né? Então, no plano material, não é que tem êxtase. Ah, no plano material tem êxtase. Não. O plano material é feito. Não, plano transcendental. O plano transcendental é feito de êxtase. Porque o plano material é consciência, é tudo consciência. Tudo é consciência. Uma gota d'água, uma partícula, um grão de areia, uma foi, tudo é consciência. Consciência é eternidade e êxtase. Então a alma é feita de êxtase. Só que no plano material a gente não acessa esse êxtase. A gente acessa a deturpação.
a gente acessa a perversão desse êxtase com o prazer material, que aí é o que a psicanálise chama de pulsão sexual. E aí a pulsão sexual a gente pode entender como o prazer, e aí o prazer tanto sensorial quanto o prazer emocional, que aí é o prazer do campo mental. Mas não é êxtase. Não é êxtase. Êxtase é uma coisa completamente diferente. Então, muito bom ter trazido isso, né? E aí a gente vai olhar o quê? Casa 11 do mapa, casa do desejo, casa do resultado do trabalho. E aí a gente entende, a casa do trabalho já é o resultado da casa do Dharma. Então, o que vai gerar efeito? É tudo, é isso, é muito louco, né? A forma como as casas dão efeitos é sucessiva. É daí de onde vem a técnica de Jaimini e de Bhavati Bhavan. Então, de uma certa maneira, a casa 2 dá o resultado da casa um, a casa 3 dá o resultado da casa 2, a casa 4 dá o resultado da casa 3, a casa 8 vai dar o resultado vai dar resultado na casa 9, a casa 9 vai dar resultado na casa 10, a casa 10 vai dar resultado na casa 11 até a casa 12, beleza. O que eu quero dizer com isso? De acordo com os parâmetros espirituais, casa 9, o sadhana e a base de conhecimento transcendental, você age no mundo, casa 10. E de acordo com a forma como você age no mundo, você tem um resultado, casa 12, casa do desejo. Então, essa relação direta de causa e efeito vai manifestar lá na casa 11 êxtase, de uma certa forma, no sentido de satisfação espiritual ou degradação. Ó, a Rafael escreveu mais aqui. Então, eu tenho uma observação muito maluca sobre os efeitos de Rahu e Ketu, que assim, eu não sei se eu vou viver o suficiente para provar a minha teoria. Eu estou tentando procurar referências bibliográficas para saber se alguém fala sobre isso, mas eu ainda não encontrei. O que é que acontece? Rahu e Ketu são sempre retrógrados. Então, o resultado que ele vai dar é na casa anterior a dele, porque é a casa que ele está indo para ela. É a casa para onde ele vai. Não é a casa de onde ele vem. Então, a casa de onde ele vem, ele já deu resultado lá. Então, Rahu e Ketu, a gente tem que olhar ele dando um resultado que seria considerado um resultado de Bhava Chakra, porque Bhava Chakra a gente vai considerar o grau do ascendente, e às vezes os planetas vão dar resultados em outras casas, na casa anterior, na casa posterior, de acordo com o grau que ele possui, e a relação desse grau com o grau do ascendente. Mas eu acho muito interessante considerar a casa anterior, porque é a casa para onde Rahu e Ketu estão se dirigindo. E de onde eu tirei essa teoria maluca, né? Essa teoria veio da avaliação do resultado dos dristes de Saturno retrógrado. Para mim, eu olhei no meu mapa, eu olhei Saturno retrógrado e o que foi que eu fiz? Ao invés de eu mandar os dristes de Saturno para frente, eu mandei os dristes de Saturno para trás, porque ele estava retrógrado e bateu. Aí quando Marte ficou retrógrado, eu joguei os dristes de Marte para trás, bateu. Por que que isso não vale para Júpiter? Porque Júpiter olha para o tricona. Para frente ou para trás, ele vai afetar a mesma coisa. Então, olhando só para o efeito na primeira casa, no caso de Rahu e Ketu, seria para a casa anterior, e olhando para os dristes retrógrados de Saturno e Marte, eu vi manifestar resultado, eu vi manifestar efeito.
Quando ele vai para o movimento direto, ele volta para dar o movimento direto dele, os olhares para o movimento direto dele. Mas é aí agora que tem a casca de banana. Isso é trânsito. E no mapa natal? Se Saturno ou Marte estão retrógrados, para onde é que eles mandam o drift deles? No mapa natal. E aí eu já vi dar dos dois jeitos, eu já vi dar dos dois lados. Você olha para um lado, ele dá resultado. Você olha para o outro, ele dá resultado também. Então, assim, é muito difícil a gente estreitar e colocar uma regra. E é aí onde vale a consideração que eu estava falando sobre Urano, Netuno e Plutão. Porque é muito difícil a gente determinar características específicas para Urano, Netuno e Plutão se a gente não tem uma base chástrica, se a gente não tem experiência prática suficiente dos resultados que eles geram, e porque a gente vai estreitar e limitar as características e a possibilidade de manifestação de qualquer graha. Então, é muito importante a gente estar dentro do que é fidedigno, dentro do que é comprovado. Por isso que eu falei que é uma teoria maluca que eu tenho. Cada um, se quiser observar no seu próprio mapa e depois trazer para a gente se isso bate ou não, a gente vai ter mais elementos para criar análises estatísticas. No meu caso, especificamente, Rahu e Ketu dão resultados nas casas anteriores a ele. No meu mapa, 100%. Por quê? Por causa do meu ascendente, que está com 29 graus. Então, meu ascendente está com 29 graus, meu Rahu e Ketu estão com 4 graus. Quando eu olho pelo Bhava Chakra, eles vão dar resultado na casa anterior. Aí isso vira outro assunto, falar sobre Bhava Chakra. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque eu só vi agora aqui explosões de expectativa, mas eu não vi pergunta. Então, Beatriz, tem alguma pergunta? Tá de boa? Beleza. Então, se alguém quiser. Pronto. Foi a Sula que perguntou sobre moksha na aula passada. Beleza, exatamente. Então, para a gente fazer uma análise. Isso é muito bom, tá? Todos os assuntos complementares agora eu vou ficar me manter dentro da mesma pegada. Para a gente entender o significado das casas, a palavra que remete àquela casa precisa ter um significado para a gente. O que é que eu quero dizer com isso? Especificamente moksha. Moksha está relacionado com a casa 12. E pelo Kala Purusha, relacionado com o signo de peixes. E com os Navagrahas, relacionado com Ketu. Pô, já tem 3 elementos aí interessantes a gente olhar. Eu sei que especificamente você já estava falando sobre a casa 12, não era nada sobre peixes nem sobre Ketu. Então vamos olhar para a casa 12 como Mokshabhava. Mokshabhava, a área relacionada a moksha. Mas o que significa moksha? Literalmente, moksha é liberação. Sabe por que eu estou falando literalmente? Eu vou pegar o dicionário de sânscrito aqui. E aí, assim, fazer propaganda também, né? Muito bom dicionário de sânscrito, muito bom, muito legal. Ele é do Orlando Alves. E assim, eu tenho uma certa predisposição também a gostar de gente chata. Ele é muito chato, ele é xarope, xarope. Tomara que ele nunca assista esse vídeo, senão ele vai ficar puto. Porque ele é muito bravo também, tá ligado? E assim,
ele é um dos cabeças, ele é um do cara, a maior, uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade no Brasil de shivaísmo da Caxemira. E é aí onde entra a minha crítica ao dicionário dele, né? Que eu sempre vou ter que criticar também, elogiando e criticando. Ele traz uma concepção muito Mayavadi, muito shivaísta. Aí, tipo, beleza, é a bagagem que ele tem. Tá massa, tá bom. Então, assim, é um bom dicionário, é um dicionário incrível, mas você tem que ler ele com o aplicativo ligado de tradução do Mayavadi para o Vaishnavismo, para o Gaudiya Vaishnavismo, para você não achar que o que ele está oferecendo aqui é a verdade absoluta sobre um termo, não é. Então vamos ver o que ele fala sobre moksha. Como assim, ó? Nem tem moksha. Ah, tem. Moksha. Moksha. Liberação da transmigração. Então, a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Emancipação, que ocorre uma vez que o karma tenha sido suprimido e que Nirvikalpa Samadhi, a realização do ser para Shiva, tenha sido obtido. O mesmo que Mukti, a liberação em todos os graus e estágios. Então, aqui a gente tem que considerar, né, que ele está falando que o Samadhi, ele é Nirvikalpa. Então, Nirvikalpa é que ele não tem nenhum tipo de manifestação, ele não se manifesta em nenhum dos níveis, então é a anulação completa dentro do corpo de Shiva. E aí, moksha, nesse sentido de liberação. Se a gente vai olhar isso no mapa da gente, lamento, velho. Não vai achar, não. Não vai achar, por que que não vai achar? Porque não é a cultura da gente. Então, assim, para a gente entender o que ele falou, a gente precisa ter uma base filosófica shivaísta da Caxemira Mayavadi. Se a gente tem uma base budista, moksha já é outra coisa. Se a base da gente é judaico-cristã, é outra coisa. Se a base da gente é católica, é outra coisa. Se a base da gente é Gaudiya Vaishnava, é outra coisa. Se é só Vaishnava, é outra coisa. Então, assim, o que é moksha dentro do que a gente é capaz de realizar na astrologia? Agora a gente vai começar a entender. Então, moksha está mais relacionado a desapego, a perdas, ao inconsciente, a aquilo que está no campo da imaginação e dos sonhos. Vamos lá, eu vou pegar mais coisa aqui ainda. Ó. Vamos lá para características gerais aqui dessa. Ó, porque é isso. Eu não sei se você estava se referindo, né, diretamente ao significado de moksha ou como identificar os elementos da casa 12 do mapa. Entendeu? Então, assim, a gente tem que considerar o significado da palavra. Moksha se refere a isso que eu acabei de ler. Isso que eu acabei de ler não cabe na vida da gente. O que cabe na vida da gente é um entendimento sobre o desapego, o entendimento sobre as perdas, o entendimento sobre o aprisionamento, a limitação, regras e regulações, o inconsciente e os sonhos. Isso é o que cabe a respeito da casa 12 Moksha Bhava, não Moksha. Porque mesmo no Gaudiya Vaishnavismo, a gente não busca nem Moksha,
e nem mukti. A gente busca seva e a gente busca bhava, prema, através de seva. Então, é uma mudança de significado. Então, dentro do significado da casa 12, de maneira genérica, só o código. Vou passar o código das palavras, que eu já passei para vocês no PDF, né? Eu acho que todo mundo tem esse PDF com, com as palavras que estão relacionadas a os signos, casas, planetas e nakshatras. Então, casa 12. Cris, tu não tem? Eu não tenho, na verdade, eu não recebi, eu acho. Acho que eu entrei depois no. Então, me pede no WhatsApp que eu te mando. Beleza. Casa 12. Gastos. Então, despesas. O olho esquerdo, o pé, o dedão. Inimigos ocultos, porque tem um reflexo da casa 6. Então, a potência de Shakti Drishti da casa 6 afeta essa casa 12. Da mesma forma, dificuldades, que são obstáculos, problemas, que também vêm da casa 6 manifesta na casa 12. E aí também, né? Se você tem um planeta, um Graha, na casa 12, além do que ele vai manifestar na casa 12, ele vai manifestar na casa 6 também. Por isso que existe a relação de caracas de oposição. Por isso que eu estou falando aqui, né? Inimigos, dificuldades, trabalhos inacabados. Por que trabalhos inacabados? Porque a casa 6 fala sobre rotina. Rotina fala sobre coisas que você tem que fazer todo dia, disciplina. Então, tudo aquilo que você não fez e você não concluiu vai para a casa 12. Você vai ter que lidar com aquilo depois, aquilo vai voltar para você. Aí, perdas, aí fala sobre maus espíritos, aí, moksha, gasto de energia, então também fala sobre perda de energia. A casa 12 vai falar sobre oscilações de energia, né? Então, Marte na 12, o Sol na 12, a Lua na 12, a pessoa vai ter muitas oscilações de energia, de vitalidade, né? Gasto de dinheiro, perda de dinheiro, limitações, restrições, regras e regulações, confinamento, sofrimento, desejos ocultos, desejos imanifestos, desejos recalcados. Então, vem para aquilo, né, que eu estava falando do desejo e da psicanálise. Então, por que o desejo oculto? Por que o desejo recalcado na casa 12? Porque é o resultado da casa 11. Então, a casa 11 é um desejo que manifesta, a casa 12 é o desejo que não manifesta. Desejos ocultos, emoções escondidas. Por quê? Porque a emoção vivida vai estar na casa 11, a emoção não vivida, a emoção reprimida, a emoção escondida, casa 12. Lamentações, desapontamentos, abandono, instabilidade, viagens longas, viagens internacionais, o estrangeiro, morar fora do país, negócios internacionais, casar com alguém de fora do país, tudo isso casa 12. Aí, moradia no exterior, prazeres da cama. Por que prazeres da cama? Casa 12 é os sonhos, a cama, a cama também fala sobre a cama funerária, né, o caixão. Mas a casa 12 fala sobre a cama de dormir. Porque também dormir é morrer. Mas, se você está na cama e você não está dormindo, você pode estar tendo prazer. Por isso que a casa 12 e o signo de peixes
é a máxima exaltação de Vênus, o planeta do prazer, o planeta da sexualidade, o planeta do ato sexual, o planeta da reprodução. Prazeres da cama. Hospitalização. Hospitalização está junto de aprisionamento, está junto de limitação. Por quê? E aí aqui é maluco, aqui é uma relação das casas maléficas. Relação das casas maléficas com efeitos psicossomáticos. Como é que isso acontece? Aí entra a casa 2 também no meio. Casa 2, o que a gente fala, o que a gente põe para dentro, o que a gente come. Nessa ideia do que a gente come, o que a gente põe para dentro, aquilo que a gente é capaz de digerir, casa 6. Naquilo que a gente fala, o resultado da fala da gente com aqueles que são ou se sentem inferiores a gente. Dependendo do tom de voz que você usa, mesmo algo favorável para alguém frágil ou alguém que está se sentindo oprimido, vai ser uma agressão. Resultado, casa 6. Aquilo que você põe para dentro, que é o que você come, vai ser digerido, estômago, fígado, fogo digestivo, mas aquilo que você engole como sentimento também vai para o estômago, também vai para o fígado, resultados psicossomáticos, ansiedade, sofrimento mesmo, né? Melancolia, porque já está com o fígado, raiva, ira, frustração, aí dor de estômago, azia, queimação, má digestão. Primeiro efeito biológico, psicossomático, resultante, casa 2. Então, a casa 2 vai dar o efeito dela na casa 6. Primeiro efeito. Segundo efeito, casa 8, puxar que te driste. Olhar direto da casa 2 para a casa 8. O que é que a casa 8 fala? Segredos ocultos, coisas ocultas. Fala sobre o resultado da casa 7, relacionamentos, contratos, negócios, amizades. Então, coisas que ficam ocultas do contato com os outros seres, relações afetivas. Então, os resultados das relações afetivas. As relações afetivas são diretamente afetadas pela fala, pelo tom de voz, e são também afetadas pela forma como a gente serve o outro, porque a casa do servir é a casa 6. Casa 8 fala sobre os sistemas excretores. Sistema excretor é o resultado do sistema digestivo. Então, o resultado do estômago, o resultado do fígado, o resultado do pâncreas, o resultado do intestino delgado, manda para o intestino grosso, o resultado da filtragem do sangue, rins, manda para a bexiga, resultados no colo, no reto, uretra, sistema urinário, sistema excretor, casa 8. Esses resultados podem gerar, né, diferentes tipos de problemas, incluindo aí apêndice, né, que é um fenômeno explosivo, é uma coisa inexplicada. Casa 8 fala sobre coisas inexplicadas. Tá caindo uma tempestade, os gatos estão malucos aqui, correndo de um lado para o outro, véio, derrubando as coisas. Casa 8 fala sobre resultados psicossomáticos que podem trazer sintomas pontuais de acontecimentos inesperados. Então, você pode ter uma doença, uma coisa que acontece do nada e desaparece do nada, para dar um alerta para você. Um alerta emocional, um alerta comportamental, um alerta sobre as pessoas que estão ao seu redor, um alerta sobre a forma como você cuida de você, um alerta sobre a sua sexualidade, um alerta sobre a forma como você está apegado às coisas. Como que manifesta isso? Psicanaliticamente, fase oral, fase anal, fase genital, pode gerar aí resultados de baixa imunidade, infecções, prisão de ventre, apego
as coisas. Então, você segura até as fezes. E aí, vários níveis. Quando você não resolve a casa 8, aonde a casa 8 vai dar resultado? Na casa 12. Porque a casa 8 fala sobre o inconsciente no sentido intuitivo. A casa 8 fala sobre o inconsciente no nível dos sonhos, vai afetar os sonhos, mas pode afetar você no nível de internação. Então, o aprisionamento no corpo, através da internação, pode afetar o sistema nervoso central. Se afeta o sistema nervoso central, você vai adquirir Alzheimer, Parkinson, doenças neurodegenerativas que aprisionam você dentro do corpo. Isso é o resultado da casa 8 e isso é o resultado da casa 6. Por quê? Porque a casa 6, quando manda o olhar dela para a casa 12, pode gerar cirurgias que causam internação. O resultado da casa 8 para a casa 12, um acidente que causa uma internação. O resultado da casa 6 e da casa 8 que manda para a casa 12, inimigos. Inimigos declarados ou inimigos ocultos podem gerar crimes que vão gerar uma prisão, a prisão do indivíduo, né? E aí diferentes tipos de outros garras vão gerar também efeitos que podem gerar o aprisionamento, né? Resultados na casa 12. Deixa eu catar esse bicho aqui. Aí, ó, hospitalização, fim da vida, longevidade também. Então, longevidade é um efeito da casa 8, é a casa 8 que fala sobre longevidade. Então, se você vai viver muito ou não, é um resultado da combinação da casa 8 com a casa 12. E com a casa 6, porque vai falar da saúde e da rotina, né? Sistema linfático. Então, a gente tem o sistema linfático na casa 12, sistema endócrino na casa 8, separação da família, né, no sentido de isolamento. Aí, ganho de espiritualidade, porque tem essa relação com o moksha. Então, ganho de espiritualidade decorrente, muitas vezes, de eventos traumáticos. Então, a casa 12 também ela fala, aqui está, pronto, lugares retirados, mosteiros. Então, a casa 12 vai acabar falando também sobre pessoas que têm uma tendência a morar isolado, a ter vida monástica, a gostar da solidão, a renúncia, né? Tipo, já que você vai perder as coisas, você já tem o sentimento de que vai perder as coisas, a casa 12 você desapega, você renuncia às coisas. Putz, o gato tá maluco, agora ele tá lá na tomada, velho, desligando o no break. Ganho de espiritualidade, iluminação, renúncia, perda de identidade. Por quê? Porque a casa 12 é a casa anterior à casa 1, que é a casa da identidade. Então, a casa anterior é onde não tem identidade, né? E aí esse não ter identidade fala sobre os sonhos também. Porque nos sonhos e na imaginação a gente pode ser qualquer coisa. Aí fala sobre doações e caridade, porque é uma polarização das perdas e também é uma forma de desapego. Então você doa para você não perder. Você faz caridade para você não perder. Aí lugares retirados, inimigos secretos, espionagem. Então, a casa 12 fala sobre espionagem, porque também é o resultado da casa 8, porque a casa 8 fala sobre pesquisa e investigação. A casa 12 traz isso de uma forma ainda mais secreta, né? Mais secreta ainda, a espionagem. Então, assim, ainda tem aqui mais umas 4 páginas de relações com a casa 12,
Mas eu acho que essas palavras-chave já abrem muita coisa na cabeça da gente sobre os efeitos, que aí a pergunta mais ou menos da Sula, né, sobre moksha. Agora que eu vi que tem mais pergunta aqui. Ah, o lance do pólen. Que lance do pólen? Ah, que eu contato de comprar pólen, né? Então, tem que me mandar uma mensagem no WhatsApp, senão eu vou Eu esquecer de. só lembrei agora que você falou pro Cris para ele mandar mensagem. Aí Então, eu falei, putz, manda eu também tenho mensagem que no ter WhatsApp. mandado. Não esqueça, manda mensagem no WhatsApp. Aí o Cris falou que nem sabia que a Casa Doce tinha tanta coisa. Véi, é um buraco negro. Todas as casas são um buraco negro. Quando você enfia a mão, é feito eu estava dizendo, você enfia a mão, você tira uma bolinha, velho. A bolinha da vez é aquela. Quando você enfia a mão lá de novo, vai vir outra coisa já. Aí a Rafaela colocou, né? Já vi Casa 12 como uso de sapato. Então, porque fala sobre os pés, né? Então, tanto peixes quanto a Casa 12 vai trazer um pouco da relação que a pessoa tem com os pés e com o chão também, com o solo. Então, já vi caso de gente que gosta de dormir no chão. E aí, que é maluco? Eu tenho a lua em peixes. E durante o tempo que eu fui monge, eu gostava de dormir no chão. E não é no colchão no chão, não. Eu dormia numa esteira. Uma esteirinha de palha. Eu dormia numa esteira, velho. E era muito legal, era muito bom. Eu era muito feliz, assim. Eu me sentia muito desapegado, tá ligado? Porque eu acordava, eu dobrava meu lençol, enrolava a esteira e fazia, caraca, pra que quarto, velho? Quarto é uma viagem, quarto é uma ilusão. Tipo, não precisa de quarto. Tipo, enrolou a esteira, acabou, tá ligado? Tipo, já era. Então, o chão, né? Esse lugar do chão mesmo. E os pés, né? A relação com os pés. Então, é isso. A pessoa pode ter uma sensibilidade nos pés, estilo eu também. Eu não consigo dormir sem lavar o pé, velho. Tipo, eu tenho que lavar meu pé para poder me deitar. E do caminho do banheiro para a cama, eu não uso sapato, nada de casa. Eu tenho que secar meu pé bem direitinho, porque se eu pisar no chão com o pé molhado, para mim, na minha cabeça, sujou o pé de novo. Eu tenho que lavar o pé de novo. Então, tipo, até isso, assim, para eu dormir em paz, eu tenho que lavar meu pé. Mesmo que eu tenha tomado banho 2 horas antes, eu tô limpo. Mas o pé não, o pé eu tenho que lavar para poder ficar de boa. E aí tem gente que vai ter questão com as unhas do pé. Aí vai ter tipo unha encravada, né? Vai ter gente que vai ter. É isso, questões com o pé. Gente que vai ter muita sensibilidade a sapato, pé chato, né? Tipo, pisa torto. É tudo casa 12, é tudo peixes. Ah, pronto, é isso. Pessoa que anda descalço. Eu também, eu gosto de andar descalço. Mas preciso lavar o pé. Então, coisas que tem no quarto, o quarto e coisas que pode ter perto da cama tem relação. Então, a casa 12 poderia ser o quarto de dormir. Poderia ter uma relação com o quarto de dormir. Então, aí no caso da pergunta da Sula aqui, quando o planeta da casa 12 rege a casa 1, pode ser uma perda também da identidade, uma construção numa base mais espiritual? Então, isso só acontece com Saturno. Então, a gente está falando de Saturno aqui. E como é Saturno? Sim. Saturno é um planeta de desapego, Saturno é um planeta de humildade, então ele não tem orgulho da própria identidade, ele não tem essa parada. Então, desapego, renúncia, doação, atividades comunitárias, atividades misericordiosas, espiritualidade,
tudo isso se encaixa. Isso acontece também quando o regente do ascendente está na casa 12 ou quando o regente da casa 12 está na casa 1. E aí, nesse caso, quando o regente da casa 12 e o regente da casa 1 é o mesmo, isso só acontece com Saturno. E aí o Cris falou, leva a cama para o mundo. Esse de leva a cama para o mundo tem uma outra característica também, que é do Snoopy, né? Que tem um amigo do Charlie Brown, que é o Linus. E o Linus, ele é... Ele tem não sei qual é a palavra para isso, né? Mas ele tem uma mania de que ele anda com o lençol dele. E ele leva o lençol dele para todo canto. É o apoio emocional dele. O apoio emocional do Lino é esse lençolzinho dele. E é uma relação com peixes, né? A gente consegue imaginar que é o conforto dele, é o lugar para onde ele leva o conforto dele, né? Tem essa relação, leva a cama para o mundo, né? Leva o lençol para o mundo. Tem gente que viaja com o travesseiro. Tipo, eu vou para dormir na casa de alguém, ou para dormir no hotel, para dormir em paz, eu preciso do meu travesseiro. Tem gente que vai ter muita dificuldade com o colchão. Tudo isso é casa 12, velho. Tudo isso é peixes também. Tudo isso é o regente da casa 12. Então, a gente vai aprendendo a lidar com essas características a partir dessas identificações, né? Pronto. E se Mercúrio está na 12? Putz, a gente sabe que é o lugar onde Mercúrio não tem força direcional. E aí a gente vai começar a entrar em assuntos muito específicos se a gente for avaliar planeta por planeta na casa 12, ou planeta por planeta em peixes. Já está tarde. Eu vou guardar essas últimas perguntas, vocês trazem elas na semana que vem. A Bhuvana Sundari falou dos filhos dela que tem Lua na casa 12, e o pai tem o Sol na casa 12. Então, aí a gente vai começar a entrar em um monte de características de planetas gerando efeitos na casa 12. Vamos guardar isso para a próxima. Em relação ao que a gente já falou, alguém quer complementar com alguma coisa? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Não? Tá Desse tranquilo? monte de características que você passou da casa 12, na apostila que você passou para gente, tem um compilado, mas é reduzido. Tem menos coisas. Você falou mais coisas. Na hora de falar, você falou mais coisas do que está na nossa apostila. Estava Sim, acompanhando. é É, isso mesmo. é isso. Tá. Ah, Beleza. Só queria esse resto de informação aí, porque eu acho que pode trazer outros olhares, entendeu? Se bem que algumas coisas são meio que sinônimos, né? Você percebe que são palavras sinônimas, parecidas e tal. E também, uma coisa que eu achei engraçado você falar assim, a casa 12 é o resultado da 8, mas antes você estava falando sobre a concepção do Jaime, né? Que é a casa anterior, né? Então, a gente pode ver que tanto o resultado da 8, a 12 ser o resultado da 8, como a 11 ser o resultado, a 12 ser o resultado da 11 também, isso, né? é que depende. Então, e pronto, vamos fechar hoje com isso, né? Hum, que é fantástico, é incrível também. Será que foi o. É que eu assisti tanta coisa já hoje, velho, que eu não sei mais de onde é que tá saindo as ideias da minha cabeça. Mas. Ah, pronto. Foi na aula do Bhagavad Gita que o Devashish falou, né? A jornada espiritual começa com uma dúvida. Então, a jornada espiritual da gente começa com uma dúvida. E aí, trazendo isso para o estudo da gente, né? Tudo começa
com uma pergunta. A pergunta é o resultado de uma dúvida, né? Então, assim, o que é que você está perguntando? De acordo com a sua pergunta, vai ter uma metodologia específica para você encontrar o resultado. Então, existe uma pergunta para você olhar a casa 12 como resultado da casa 11. Existe uma pergunta para você avaliar o resultado da casa 2, da casa 6, da casa 8 e da casa 12. A pergunta é essencial. Então, quando você constrói a pergunta, dentro da pergunta já está o caminho metodológico de onde você vai pegar os elementos para encontrar a resposta. Então, quando eu relacionei a casa 8, a casa 6 e a casa 2 com a casa 12, a minha questão aí era falar sobre fenômenos psicossomáticos, somatização. E aí, essa somatização começando com um sentimento que entra dentro da gente, um sentimento que não é bem digerido, um sentimento que é guardado, um sentimento que começa a mostrar sinais que leva para o pior lugar da somatização, que é a casa 12. Porque quando somatiza na casa 12, ou você vai ser internado, ou você vai ser operado, ou você vai ser preso, ou você vai morrer. Então, assim, é o nível máximo da somatização manifesta na casa 12. Aí, quando a gente olha o resultado da casa 11 na casa 12, aí a gente está falando sobre o desejo, a gente está falando sobre o resultado do trabalho, a gente está falando sobre outras características, né? Falando sobre perdas, falando sobre despesas, e aí também falando sobre ilusões. Mas aí já entra dentro de um outro campo de significado. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo e muito confuso? Isso. A Rafaela colocou, né? Falando dos gastos com o desejo, casa 2 da casa 11. Exatamente, o resultado, né? É isso, galera. A gente conversou bastante hoje. Foi bem legal, assim, atualizar, né, assuntos que a gente já falou antes, trazendo novas linguagens, novas metodologias, novos olhares mesmo para ampliar o conhecimento. E aí o que a Bhuvana Sundari falou, né? Tipo, eu passei na apostila, não todos os caracas. Porque, como eu falei, nas escrituras são milhares de caracas. Tipo, é muita coisa. E muita coisa redundante também. Por quê? Porque Jaimini, ele não vai falar o contrário de Parashara. Ele vai trazer novos elementos. Uraman, novos elementos. Sanjay, novos elementos. O Narasimha Rao, novos elementos. Komila Sutton, novos elementos. Mas muita redundância. Muita coisa que a gente, com uma palavra, tiraria 10 palavras. Mas, aos poucos, a gente vai trazendo mais significados e associando esses significados com o background do nosso estudo, da nossa pesquisa e da aplicação disso na vida da gente. Então, mais uma vez, quero agradecer muito pela oportunidade que vocês me dão de poder servir, de poder compartilhar esse conhecimento. Lembrando que, tirando a parte de especulação da minha cabeça, é um conhecimento fidedigno, é um conhecimento que foi revelado pelos mestres, dando o exemplo com muita humildade, com muito trabalho duro. Então, todos os méritos e todas as glórias são dos mestres espirituais, que a gente possa sempre trazer essa bênção para a vida da gente e compartilhar ela com o máximo de pessoas que a gente puder. Fico
muito, muito satisfeito mesmo de poder estar compartilhando com vocês essa misericórdia que eu recebi. Então, me coloco à disposição sempre que vocês quiserem, mandem perguntas, apareçam no grupo. Agradeço também as pessoas que assistem pelo YouTube. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem bem, fiquem em paz. Logo mais a gente se encontra de novo. Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Om Gyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Chakshurum Litam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Abração, boa noite, até mais.